doutora, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Boa noite. Boa As noite, boa noite pessoas, a todo mundo. as pessoas estão entrando, você está me ouvindo direitinho? Tô sim, você também tá me ouvindo? Tô sim, tá tudo Tá jóia. certo. As pessoas estão entrando, mas eu acho que a gente pode ir começando, apresentar, se falar, porque esse tema a gente tem bastante coisa para dizer, senão a gente não consegue terminar. Tá bom. Então, acho que as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, né, já tem uma ciência que o projeto Prematuros BR é um projeto interdisciplinar, voltado para as características, especialmente dos primeiros anos de vida, da primeira infância, composto por profissionais da área da saúde e também por pais que passaram especialmente por uma experiência de uma gestação de risco, de bebês de alto risco, especialmente os prematuros. E eu tenho a honra de ter a doutora Márcia com a gente nesse projeto. Conheço a doutora Márcia há um tempinho atrás, em outros enfoques. Distanciamos porque mudei de país, enfim. E quando eu retomei ao país, ao Brasil, com esse projeto realmente sobre prematuridade, a gente começou a entrelaçar aí de novo o nosso contato, né? As nossas experiências. E hoje eu sou muito grata por você fazer parte do projeto Prematuros e poder auxiliar tantas mães que têm tantas dúvidas, né? Tanto desde o período gestacional, depois no nascimento, depois nesse puerpério, não só dos bebês pré-termo, né, que é a nossa grande população, mas também no bebê a termo, né? Uhum. E aí a doutora Márcia, ela é formada pela USP, ela é pediatra, é neonatologista e pediatra, e ela tem uma larga experiência com acompanhamento clínico de bebês de risco também dentro da UTI. Ela fez uma grande parte da vida dela foi destinado a este acompanhamento, né? E hoje, especificamente, ela é fundadora do Núcleo Pequenos Tesouros. Ela tem um consultório particular, está totalmente vinculada a projetos sociais, de suporte social, de geração de informação, de geração de recurso, até mesmo financeiro, para equipes de saúde, para famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, é realmente uma profissional enfocada na ação social e na importância desse olhar médico para essa contextualização social, especialmente no momento que nós estamos vivendo. Então, eu te deixo para falar um oi aí para as pessoas, se apresentar, para a gente começar as nossas perguntas. Tá jóia. Então, boa noite para vocês, pessoal. A Tereza aí já me apresentou, né? Eu sou médica, pediatra, sou neonatologista. Fiquei muito tempo trabalhando em UTI neonatal, como diarista, plantonista, responsável técnica por setor de UTI neonatal. Trabalhei com projetos referentes aos UTIs neonatais aí da prefeitura pelo CEJAN, que é uma ONG. Uma ONG não, é uma. Me fugiu a palavra, gente. Uma Uma organização. associação. Isso, uma associação, uma organização que trabalha com serviço terceirizado aí para o serviço público. E hoje eu estou no consultório fazendo sala de parto para quem me contrata e atendendo e fazendo segmento das crianças no consultório. Então, eu tenho a visão da UTI, da criança internada, do prematuro, porque eu vivi isso por mais de 20 anos, tenho 23 anos de formada, e tenho agora também a visão do segmento dessas crianças na hora que elas vão para casa, tanto prematuro quanto neném de termo. E a gente Exatamente. veio aqui hoje para falar de um assunto que eu adoro, que é o colo, né, Tereza? Isso, a gente vai falar da importância do colo e da afetividade para a promoção do desenvolvimento infantil. Porque daí eu já lanço já a primeira pergunta, porque o colo, desde sempre, eu acho que agora atualmente um pouco menos por conta de todos os estudos sobre isso, mas desde sempre ele carrega um julgamento social muito grande, né? Então, assim, se você der colo, muito colo, seu filho vai ficar mal acostumado.
Se você der muito colo, ele vai ficar manhoso. Se você der muito colo, você não vai conseguir fazer mais nada da sua vida, você vai ver. E aí a gente tem na maternidade, né, uma, digamos assim, uma competição às vezes, né? Ah, porque eu faço isso e dá super certo. Você também tem que fazer isso, né? Como se tivesse uma única receita também, que a gente perdesse a singularidade de cada bebê e de cada família. E aí, nós, assim, especialmente os terapeutas, né? Os terapeutas ocupacionais, os pediatras, os neonatologistas, eles se atêm muito a essa relação do que o bebê, especialmente o bebê nos primeiros meses de vida, necessita com a própria condição neurológica, ou seja, como é esse cérebro, o que esse cérebro precisa para se organizar, o que esse corpo precisa para se organizar, de acordo com a condição, então, neurológica, afetiva do bebê. Então, eu queria que você falasse, como pediatra, essa inter-relação da própria condição neurológica, psíquica e afetiva do bebê, especialmente nos primeiros meses de vida, com a necessidade do colo. E justamente para a gente desmistificar esse julgamento social que se tem diante do colo entre mães, pais e bebês. Bom, eu acho que esse julgamento social, Tereza, vem de alguns pontos da nossa cultura, que primeiro é uma cultura que julga como fraca a pessoa que precisa da outra, né? Isso acaba se refletindo na criança. E outra coisa que a gente tem na nossa cultura é muita pressa. A gente tem muita pressa com as crianças. A gente quer que eles cresçam, que eles sejam independentes logo. Mas a gente esquece que são cérebros imaturos. O cérebro da criança, ele não tem capacidade de organizar os sentimentos, os pensamentos. E isso se reflete aí no funcionamento do corpo dele, né? Como um todo. Ele não tem essa capacidade. E a gente precisa dar esse contorno para essa criança para ela poder organizar o cérebro dela. É imaturo, certo? O bebê humano é o bebê que nasce mais imaturo no meio de... Se a gente comparar com os outros mamíferos, a gente vai ver que o gato, o cachorro, o elefantinho, eles nascem e com 20, 30 dias de vida eles já estão caminhando para procurar comida. O bebê humano é o bebê mais imaturo de todos. Ele nasce e ele demora 2, 3 meses para conseguir virar de lado na cama, que dirá para poder fazer as outras funções. Então, o bebê humano ele é dependente, ele é um cérebro mais imaturo se comparado aos outros mamíferos e ele precisa do cuidado de outro ser humano adulto que faça a contenção, que alimente, que agasalhe, que proteja, que dê todos esses cuidados para ele desde pequeno. E o contato físico que é feito através do colo, ele serve para dar o contorno para essa criança. O que eu quero dizer com contorno? Vamos imaginar que o bebê está dentro da barriga. Dentro da barriga ele tem o contorno do útero. E ele tem a maciez do líquido amniótico. Então ele está protegido e ele tem contorno, né? Na hora que ele nasce ainda precisando disso, né? Existe uma teoria aí antropológica que fala que a gente nasce pelo menos 3 meses antes do que a gente tem maturidade para ficar solto aqui fora da barriga. Então, a gente tem pelo menos 3 meses de esterogestação. Isso no bebê que nasce de termo, com mais de 37 semanas. O bebê que nasce prematuro, ele tem um tempo maior de esterogestação e de necessidade de contorno. Por quê? Porque o contorno faz com que ele se sinta seguro. E segurança é uma condição essencial para que a gente possa observar, desenvolver o nosso potencial de conhecer as coisas, de explorar as coisas. Um bebê que está estressado, ele determina muita energia para se acalmar.
E essa energia que ele poderia estar usando para explorar o ambiente, para fazer conexão com as outras pessoas, com as coisas, interação sensorial com as estruturas que estão perto dele, ele está gastando essa energia para tentar se equilibrar, para tentar fazer a sua própria homeostase psíquica ou Exatamente. física. Então, no caso dos prematuros, no caso dos bebês de termo, o colo é muito importante, porque ajuda eles se autorregularem. Então, vai diminuir o tempo de choro, vai ajudar a mamar, a ter mamada mais efetiva, vai diminuir o dispêndio de energia se agitando da parte motora, vai ajudar o bebê a crescer. Quando eu estou falando de um prematuro, que eu estou falando de um cérebro muito mais imaturo ainda e muito menos preparado para a vida fora da barriga, eu estou potencializando isso muito mais. Então, o bebê Exatamente. prematuro, ele tem vários subsistemas neurológicos. Dentre esses subsistemas neurológicos, um é responsável por manter a respiração regular, outro é responsável por manter ele calmo, outro é responsável por manter todos os sistemas dele em ordem. Então, se o bebê ele está estressado, certo? Ele vai gastar muita energia dele com esse estresse, se agitando da parte motora, e isso pode despender tanta energia que pode aumentar o risco dele ter apneia, dele ter dificuldade para mamar, dele se organizar para respirar adequadamente e sair do aparelho para aqueles bebês entubados. Por quê? Porque ele tem muita adrenalina circulante, ele tem hormônios. Essa coisa do colo, da contenção, não é só amorzinho, gracinha, fofura. Coraçãozinho. Não Não é é só só coraçãozinho. coraçãozinho. Isso se Exato. reflete nos hormônios que estão circulando. O hormônio do estresse aumenta a frequência cardíaca, aumenta a agitação motora, aumenta o gasto de energia. E o bebê prematuro, ele precisa estar concentrado em crescer, em ficar bem. Então, o toque positivo e o colo é uma maneira de dar essa tranquilidade, de diminuir a produção de cortisol e de hormônios do estresse e de aumentar os hormônios de bem-estar para que o bebê possa gastar a energia dele crescendo, mamando, respirando, regulando a respiração dele, né? Regulando a pressão Exatamente. dele, né? E assim, Você tá dizendo, doutora, que a gente tem uma relação direta entre o que a gente gera de proteção, que a gente fala tanto de entorno sensorial, de contorno sensorial e afetivo, né? Porque sensorial, por quê? Porque o bebê ele é um grande órgão sensorial. E quando a gente pensa, por exemplo, nesse contato pele a pele, nesse toque, a gente está falando especialmente do sistema tátil, né? que é o primeiro a se desenvolver no feto. É o sistema Exatamente. sensorial mais desenvolvido no feto. Então, é o que mais ele Exatamente. tem, né, desenvolvido quando ele nasce. Exatamente. Então a gente está falando de uma interligação de como ele é, porque ele é um grande órgão sensorial que precisa, esse sistema tátil estar atuante. E o que é o sistema tátil para os pais? É o sistema que tem vários receptores da cabeça aos pés, ou seja, em toda a nossa pele, que capta a informação do toque, da temperatura, enfim. E essas sensações captadas pelo bebê é como se fosse um alimento, como se fosse não, é um alimento que organiza esse cérebro imaturo, tanto para o bebê a termo, mais ainda para o bebê prematuro. Prematuro. Então, a doutora Márcia está explicando aqui nessa resposta dela uma ligação direta entre colo, contato pele a pele, e aí você está falando de prematura, a gente já vai falar da questão do método canguru, com a estabilidade clínica, fisiológica e potencializando a própria maturação do cérebro, da maturação neurológica. E aí, eu acho que você vai querer terminar Eu quero só falar mais uma coisa. Pode falar. Existe essa necessidade do colo, da contenção, mas se a gente fosse desvincular isso da afetividade, o toque da enfermeira, do médico e o coelhinho seria suficiente.
Não é Exatamente. suficiente. Ele Uhum. ajuda, né? A contenção facilitada feita pelo coelhinho, o toque da enfermeira ajuda, mas um ser, para existir, ele precisa ser reconhecido por outro ser. Precisa ter o olhar da mãe, do pai ou do cuidador. Não precisa ser só mãe e pai. Pode ser a pessoa que resolveu fazer a batedagem daquele bebê, que olha para aquele bebê e fala assim: eu te reconheço, eu te desejo, eu te quero. Isso psiquicamente tem um reflexo em toda a maturação neurológica e orgânica dessa criança. E vai ajudar, Exatamente. sim, a organização dali para frente. E a organização que se reflete na produção dos hormônios, ela vai refletir em imunidade mais forte. Então, defesa maior contra infecções. Ela vai se refletir em maior capacidade de mamar sozinho, sem precisar de ajuda de sondas de aparelho. Ela vai se refletir numa capacidade de regular a respiração, sem ter falha na respiração. Ela vai refletir em todos os sistemas metabólicos, neurológicos e orgânicos desse bebê. Então, assim, um bebê que tem o toque positivo, que tem o olhar amoroso e que tem o contato é muito diferente, gente. Eu posso ser muito carinhosa, eu sou uma médica carinhosa, mas o meu toque é muito diferente do toque daquela pessoa que está ali só para aquele bebê, né? Exatamente. Importante o toque Exatamente. carinhoso do profissional, mas ele não substitui o olhar e o toque dos pais. Não tem substituição para isso. Até porque, junto com o toque dos pais, vem a voz dos pais, vem o cheiro dos pais, vem o olhar dos pais e vem a própria contextualização de cultura de quem é aquele ser para aqueles pais. Isso o profissional não tem, porque o profissional não é o pai do bebê, né? Não faz parte daquele núcleo familiar. Então a gente precisa começar a compreender que, primeiro, o desenvolvimento ele tem vários fatores atuando sobre ele que se interrelacionam. Então, quando você fala da afetividade, a afetividade não é vista de forma isolada, né? Ela potencializa a expressão neurológica, ela potencializa a condição fisiológica do bebê, ela potencializa e mantém uma estabilidade clínica. Então, isso é importantíssimo que a gente possa saber sobre isso. E aí eu já te falo até a nossa última pergunta, porque tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, que é o seguinte: isso está cientificamente comprovado e a cada vez mais nós estamos Comprovadíssimo. comprovadíssimo. E a cada vez mais nós estamos lendo mais sobre isso, saindo artigos sobre isso, textos sobre isso. E eu queria que você me falasse um pouco, né? Eu tenho a visão como mãe de 2 prematuros que vivenciou o UTI neonatal e também a visão de uma profissional que permeou o UTI neonatal durante muito tempo, mas eu queria saber da sua visão de médica que permeou aí vários anos também dentro de UTIs neonatais. Por que que apesar de toda essa comprovação científica que nós temos sobre tudo isso, especialmente sobre a importância da afetividade, por que que ainda é tão difícil em vários locais do nosso país realizar o contato pele a pele inicialmente, realizar o método canguru ou possibilitar que os pais sejam ativos no Dentro da cuidado UTI. com o filho? Porque É, quem tem que dar banho no filho, tudo bem, inicialmente, ou por um tempo, por conta de uma questão de instabilidade clínica, a gente, óbvio, que vai precisar de um contexto gigantesco ali dentro para conseguir, de repente, estar entubado, estar com uma instabilidade mais acentuada. Mas, assim, ainda me fere, como profissional e como mãe de 2 prematuros, ouvir pais e mães dizerem assim: o meu filho tem 6 meses que está na UTI e é a primeira vez que eu consigo ver o banho dele, porque o banho é sempre dado às 7 horas da manhã e a gente não pode entrar esse horário na UTI. E aí você fala assim, gente, peraí, tá tudo errado, né? Porque o cuidado, o banho, a troca de roupa, o toque, o contato desses pais com esse bebê não é só
participação ativa, para o pai se sentir empoderado, se sentir bem. Não é só isso. É técnica. Isso é tecnologia. Exatamente. Isso é recurso terapêutico, tecnológico e que incide Mas, diretamente Tereza, numa estabilidade clínica e eu neurológica. Mas assim, o que eu penso, né? Isso é a minha opinião e é a minha visão de por que a gente precisa falar hoje em humanização da medicina, humanização do parto, humanização do cuidado neonatal, já que nós somos humanos. A gente não deveria ter que usar essa palavra, né? Se a gente é humano, a gente deveria ser inerente à nossa humanidade isso. Mas o que que acontece? Nós vivemos numa sociedade tecnocrata onde tudo se resolve através de aparelhos, de medicamento, de recursos que estão fora da gente. Então, a nossa sociedade, a nossa cultura valoriza muito o equipamento, valoriza muito o papel do médico, da enfermeira, do profissional e esquece do nosso lado humano. Isso não é só com o prematuro, isso é com o velhinho na UTI, com o adulto na UTI, isso é com a pessoa doente internada no hospital, que é impedida de ter um monte de coisa que vai fazer diferença para ela e que isso pode repercutir em todos os sistemas corporais e orgânicos dela, e a gente ignora isso, a gente só quer saber da tecnologia. Então, assim, por exemplo, um bebê em fototerapia que está chorando desesperadamente na caminha, às vezes ele não está fazendo a fototerapia que ele precisa, meu Deus do céu, porque ele precisa de um pouco de cola, ele precisa se acalmar para poder ficar bem lá, né? Ele tá chorando, daí depois ele não mama, e daí ele não libera a bilirrubina nas fezes porque não mamou. Então é um conjunto de coisas. E eu acho que é por isso e porque a gente tá dentro de um sistema que funciona sempre com pouca gente, muito paciente, todo mundo muito sobrecarregado, que a gente deixa de olhar por esse lado. A gente, quando a gente está na faculdade de medicina, de enfermagem, a gente aprende muito pouco sobre empatia. E isso deveria ser estudado na faculdade, deveria ser estudado quando a gente está estudando sobre o cuidado com o ser humano. Quando você cuida do ser humano, você está cuidando de uma alma, você não está cuidando só de um corpo. Então, só do sintoma. Sim, a gente está fixado na doença, no problema, no remédio, na tecnologia que a gente vai dar. E a gente esquece que nós temos recursos humanos que vão ajudar muito no cuidado com a doença e com a promoção da saúde. Porque, assim, valorizar o humano e o cuidado, o contato, é valorizar a saúde. Né? Só que a gente valoriza muito o problema, o risco que pode acontecer de ruim e a gente esquece de valorizar o que aquilo traz de benefício e que acaba compensando todos os riscos, né? E assim, dá para fazer o contato pele a pele no bebê prematuro de 500 gramas. Sim, eu trabalhei ali no Matarazzo e eu tenho vários casos. Eu tenho vários casos lá no SUS, onde a gente colocou a contragosto da maioria dos profissionais que estavam ali, porque todo mundo só pensa, mas vai fazer apneia, mas vai fazer taquicardia, mas... Gente, não faz! A realidade é que o bebê que faz contato pele a pele, ele sai mais cedo do respirador, ele mama mais rápido e ele desenvolve as capacidades de se manter aqui fora da barriga, fora da incubadora, fora do aparelho, muito mais rápido. Com muito mais capacidade, porque ele deixa de gastar energia com o que não precisa. Exatamente. A gente vai entendendo, né, como a Lutiele é uma mãe de prematura extrema também, que está aqui nos ouvindo, de 23 semanas, ela fez o contato pele a pele, ela tinha nem 500 gramas, né? E aí a gente vai entendendo que, assim, é muito mais, às vezes, uma quebra de protocolo que a gente precisa fazer dentro de uma UTI neonatal. É muito mais uma reorganização de equipe, porque tem poucos profissionais para aquela demanda, né? Do que você falar para o pai, como a gente ouve todos os dias quase nesse trabalho de segmento do prematuro, que eu não coloquei porque eles falaram que meu bebê era muito grave, porque meu bebê está entubado, porque meu bebê está usando oxigênio.
porque meu bebê é isso, porque meu bebê é Que aquilo. vai gastar energia e daí demora mais para ganhar peso. Quando eu escuto isso, eu quero cair da cadeira. Porque é o contrário, gente. É Exatamente. o contrário. Não É o vai gastar contrário. energia, vai economizar energia de estresse, energia de desconforto, né? Exatamente. Então chega um ponto, doutora Márcia, que a gente não tem só o papel de gerar conhecimentos ou informação para os pais em termos de desenvolvimento, mas também a gente tem o dever social de gerar informação para esses pais, para eles poderem questionar com a própria equipe que está acompanhando o seu bebê. Porque é muito frustrante, é muito revoltante você encontrar essa realidade de bebês que ficam meses e meses sem ir para o colo da mãe, ou que a mãe demorou 6 meses para ver o primeiro banho do filho. Isso não pode existir. Isso, quando a gente não tem desfechos negativos, isso vai ficar naquela família como uma cicatriz de nunca ter carregado o neném no colo, de nunca ter feito contato com aquela criança, né? Então a gente precisa olhar para tudo isso, com certeza. É muito difícil, Tereza. Eu, como coordenadora do Seja por um tempo, eu sou tutora do método Canguru, então eu Uhum. fiz 20 cursos do método Canguru nos hospitais da prefeitura. E aí, quando você está lá falando, todo mundo, ai, que bonitinho, doutora Márcia, é Exatamente. só amor, coisa linda. Na hora que a gente mexe no queijo daquela pessoa que tem que fazer as coisas de uma maneira diferente e que exige que ela tenha contato com pessoas, porque quando você aceita os pais dentro da UTI, você passa a trocar com essas pessoas, todo mundo acha ruim, todo mundo acha difícil, ninguém quer. Então, assim, é difícil e tem a questão também da sobrecarga. Eu trabalhei em hospitais da prefeitura que não tinha cadeira para os pais sentarem do lado da incubadora, Exatamente. que não tinha Exatamente. espaço suficiente entre uma incubadora e outra, mas mesmo assim eu liberei a visita dos pais. 24 horas poderiam entrar a hora que eles quisessem, porque eu falava, gente, eu entendo que nós não temos recurso físico, mas se eu fosse mãe de um prematuro, eu preferia passar a noite de pé do lado da incubadora do meu filho, se ele não estivesse bem, do que ficar sentada. Se eu não tenho onde sentar, eu tenho que ter pelo menos a possibilidade de, se eu estou angustiada na minha casa, vir aqui e olhar e ver que meu filho está bem, ou se ele não está bem, de eu poder rezar do lado da incubadora para ele ficar bem. Porque isso faz parte do tratamento da criança, isso faz Exatamente. diferença. Entendeu? Exatamente. Quando você permite isso, você não está dizendo, mães, vocês têm que ficar aqui todo o tempo, mas você está dando a possibilidade para essas mães de fazerem escolhas segundo a necessidade que elas apresentam. Isso é promoção de saúde. É fato isso. Uhum. Isso, E você a saúde deixar para o bebê e a saúde para a família. Porque esse para a bebê, na hora que ele sair da família. UTI, ele tem que ir para algum lugar. Alguém vai ter que cuidar. A gente não dá Exatamente. alta para continuar no hospital, a gente dá alta para os braços do pai e da mãe. Eles têm que ter tido essa oportunidade de ter o vínculo feito com o bebê, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: eu não li essa pergunta que a mãe fez, mas a gente pode voltar e depois ela fazer de novo, porque passou aqui. Eu li, da Karina, eu li, eu respondo ela depois, pode deixar. Tá bom, tá bom. Quando a gente sai do contexto de hospital, né, e a gente vai pensar agora num contexto não só do bebê prematuro, mas do bebê a termo também, e do bebê aí, especialmente nos primeiros meses de vida, primeiros anos de vida, que em relação também a essa questão social, né, ainda, por mais que a gente discuta efetivamente a participação do pai, tendo uma participação ativa e consciente, no dia a dia dos seus filhos, no acompanhamento dos seus filhos, ainda recai muito para a mãe. Né? Então, é uma mãe que está lá, que acabou de sair de um hospital depois de 6 meses de UTI, ou 7 ou 8, acabada, porque cansa, porque detona emocionalmente essa mulher, ou acabou de ser mãe, está vivendo um puerpério. Puerpério é dificílimo. Nós temos várias mudanças nesse corpo, mudanças emocionais.
enfim, mudanças sociais, tudo junto, né? E ainda, obviamente que a mãe tem uma relação diferente com esse bebê, porque ela vai amamentar esse bebê, né? Ela vai ter essa diferença. É ela que produz o leite, né? O melhor alimento do mundo para qualquer bebê. Mas ela não pode e não deve carregar a obrigatoriedade de só ela carregar esse bebê, né? Ah, então tá. Então eu vi lá uma live lá no Prematuros BR com a doutora Mais, com a Tereza Ruas, que, olha, o colo é o que mais gera a organização dessa Todo criança, mundo pode dar colo. autorregulação. Exatamente. Cuidar de uma criança não é Especialmente, obrigação só da mãe. exatamente. Especialmente o pai precisa estar ativo. O pai precisa estar ativo. E eu queria só pontuar antes de você responder de forma mais contextualizada sobre isso, que a gente sabe que tem as pesquisas estão saindo, né? Falando assim, antigamente a gente achava que só a mulher produzia ocitocina, que é o hormônio do amor, por exemplo, né? Que a mulher produz, especialmente quando ela tem a relação com esse bebê, aí vai influenciar na produção do leite. É só pegar esse bebê no colo que o peito enche, né? Tem a ver também com uma ação hormonal aí. A gente achava que era só a mulher, então a gente fala assim do sexto sentido da mulher, né? Ah, eu não sei, bate alguma coisa, eu tenho que ver se meu filho está respirando. Eu acho que ele acordou, ele nem chorou direito, o pai continua dormindo, mas a mãe está lá ligada. Isso tem a ver também com essas questões hormonais e fisiológicas. Mas Mas antigamente a não gente é só achava que isso só hormonal, acontecia com Tereza. a mãe, né? Não é só hormonal, mas Não é porque o que desencadeia, o que possibilita a produção desses hormônios é o contato, é exato. o vínculo. E o pai pode fazer esse vínculo acontecer assim como a mulher. O vínculo é uma coisa que a gente conquista, que a gente desenvolve, ele não nasce feito, não depende de ser XY. Depende de você se Exatamente. dispor a fazer esse vínculo, de fazer essa conexão com a criança. E uma vez feita a ponte não cai, gente. A gente só mantém ela ali. Então, assim, o pai, ele pode, ele deve, porque ele vai ter benefícios disso também. A gente, tudo isso tem fatores culturais, no patriarcado, no machismo, na coisa de que o pai é provedor, a mãe é a cuidadora, né? E a gente tem que desconstruir essas ideias, porque o pai não precisa ser só o provedor, gente. O pai participa, a paternidade ativa, a paternidade participante é uma paternidade muito maravilhosa, que quem já começou a ver as coisas dessa maneira, os pais que começaram a ver as coisas dessa maneira, eles estão vendo o benefício que isso traz para eles mesmos. Eles mesmos, para a vida Exatamente. dele, o enriquecimento que isso traz para a vida da família e deles. Então, primeiro, a sociedade como um todo tem a obrigação de cuidar de uma criança que nasce. Então, o empregador tem que entender que essa mãe precisa de licença, né? Que a mãe do prematuro precisa de licença estendida. Os políticos precisam entender. Quem está do lado e a mãe quer amamentar não pode fazer o nariz torto, porque aquilo é o contato. As pessoas não podem ficar falando que a criança vai ficar mal acostumada porque ela está no colo. Porque, gente, é um ser imaturo que precisa disso. A gente tem que parar de ver a infância dessa maneira apressada, de querer que eles cresçam logo. Eles são filhotes. Exatamente. E aí tem uma questão, né, que a gente vê muito, principalmente em segmento de bebê, né, que realmente a mãe, ela, especialmente a mãe que está ali na linha de frente, né, ela se sente cansada, né? Tem uma fase Ela está cansada porque ela está sobrecarregada. e tem Não é porque uma a maternidade fase. cansa, é porque ninguém te ajuda, ninguém participa. Eu acho que são as duas coisas, doutora. A maternidade também ela é exaustiva num primeiro momento, digamos assim, né? Assim, Mas se ela você for ficar dividida, Tereza, ela não vai ser tão exaustiva. claro, concordo plenamente com você. Se ela é dividida, se as pessoas fazem parte dessa participação, desse contexto de maternar e de paternar, né, de construir uma família, ela fica muito mais leve. E às Só vezes que não a é gente, dividir com você o maternar, veja bem. Se você quer cuidar de uma mãe, você cuida dela.
Você quer cuidar da mãe? Você lava a roupa, leva o cachorro para passear, faz a comida, traz a comida pronta. Isso. Você cuida do filho mais velho. Você não quer tirar o bebê do braço dela. O bebê é dela e daquele Isso que eu pai. ia falar. Você cuida do entorno. Quando você tira a obrigação da mulher manter a casa limpa, organizada, lavar roupa, passar roupa, cozinhar, alimentar o marido, você tira dela um peso tão grande que vai dar espaço para ela poder maternar o bebê. Então, Exato. é isso que quem está em volta tem que entender. Quando você vai ajudar alguém a cuidar do bebê, você não vai lá para dar banho na criança, gente. E isso é para a mãe fazer, a não ser que ela te peça. Você não vai pedir para fazer isso. Você vai lá para dar comida para a mãe, fazer massagem no pé que está dolorido, ajudar ela a dormir 3 horas enquanto você cuida desse bebê. Fala para ela, vai tomar um banho relaxante, come alguma coisa que você gosta. Enquanto isso, eu cuido das coisas por aqui. E faz um vínculo de verdade. Não é no primeiro choro que você devolve o bebê para a mãe. Você pega o touro pelo chifre, entendeu? Você vai lá e cuida mesmo, com vontade daquela criança. Pai não é rede de apoio, pai faz parte do cuidado com o bebê. Mas todo mundo que está no entorno, a avó, a tia, a vizinha, a amiga, o vizinho, o vô, é rede de apoio. E rede de apoio está lá para fazer o que está no entorno do cuidado de uma mãe com o bebê. Né? Você quer cuidar Exatamente. né? Tem que cuidar da mãe. Você cuida da mãe, porque a mãe, se ela estiver bem, ela vai conseguir cuidar do bebê. Aí a exaustão vai ser menor, né? E assim, a gente sabe que a gente tem recursos para garantir esse entorno e essa organização da criança, porque assim, quantas vezes eu já ouvi quando a gente orienta, por exemplo, o uso do sling, né? Porque a gente fala que o contato pele a pele e a posição do método canguru, ele não deve ser feito somente na UTI, especialmente para os prematuros, né? Quando a gente recebe a alta, isso pode continuar, porque isso é o principal recurso de autorregulação dessa criança, de organização dessa criança. E a gente, pelas várias funções que a gente tem, até por questões sociais, como a gente está dizendo agora, eu ouço várias mães, eu passei por isso, né? Às vezes eu ficava fazendo as coisas, tipo, cozinhando, lavando, arrumando os negócios, com a mãe tendo sling, né? E quem tá de fora fala assim, essa mãe tá louca, né? Essa mãe tá louca? Que horas que ela vai deixar o bebê no berço? Que é o que ela vai Ela, viver. exato. Que horas que ela vai viver? Ou, ai, é trauma de mãe de UTI. Ela está traumatizada porque ela não teve a relação inicial como ela gostaria, blá, 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 blá. Então, isso é um sintoma, viu? Toma cuidado, porque esse bebê no sling e ela fazendo coisas, isso é sintomático. Tem que deixar no berço. Então, assim, é importante que aos poucos, né, a gente cada vez mais vamos dialogando sobre isso, porque isso é uma necessidade não só do bebê, mas de Da quem mãe e do pai também. exatamente. Se a gente for pensar Existe uma biologicamente, simbiose, né, Tereza? Os primeiros 2 anos de vida são de junção afetiva, são como se fosse uma pessoa só, né? E a gente não pode negar isso e nem impedir que as pessoas exerçam essa simbiose no momento que faz parte de todos os bebês. Gente, não existe um contato mais íntimo no mundo do que se fazer dentro do organismo de outra pessoa. E aí o neném nasce e a gente quer que ele fique no berço. Meu, ele não está acostumado, ele está acostumado a ouvir o batimento cardíaco, o sangue passando pela placenta, a sentir o calor da mãe, e de repente a gente quer que ele fique no berço. exato. Gente, nem a gente quer dormir sozinho, porque a gente casa, a gente quer dormir abraçado de conchinha com o marido. E o bebê que é Exatamente. imaturo, que é despreparado, a gente quer que fique lá longe no berço para não ficar mal acostumado. Então aí começa as crises e os problemas que às vezes vão desencadear depressão, ansiedade, um monte de coisa no futuro. Gente, é positivo, é mamífero, é viver juntinho. Enquanto existe simbiose, vamos deixar essa simbiose acontecer. Não faz mal para ninguém. Eu nunca ouvi falar de um serial killer que se tornou serial killer porque teve amor demais da mãe e do pai. O contrário, eu já ouvi. Tá cheio de gente aí
preso no hospício, no monte de lugar, porque não teve esse contato quando era pequeno, né? Você não estraga ninguém com contato, você só promove saúde. Isso, e de novo, a gente precisa falar, repetir quantas vezes forem necessárias para os pais, para os profissionais nas UTIs, que contato íntimo, contato pele a pele, toque, não é coraçãozinho apenas. Isso faz parte diretamente de uma melhor organização fisiológica, clínica, especialmente a neurológica. O bebê ele necessita de colo para se organizar neurologicamente, afetivamente, as suas sensações. Então, isso é importantíssimo que a gente fale quantas vezes forem necessárias, porque a gente precisa entender isso. E é claro, doutora Márcia, que apesar da gente ter rede de apoio, né? Um pai e uma mãe de um bebê pequeno cansa Sim. porque é cansativo, né? Mas é importante que as mães saibam que esse cansaço faz parte. É isso que eu queria chegar. E que Nesse tudo bem ponto. ficar cansado. Ficar cansado não é deixar de amar o seu bebê. Reclamar que tá Exato. cansado, tudo bem, a gente fica cansado, né? Eu tô preocupada com a Karina, que tá perguntando uma coisa aqui para mim. Provavelmente ela Pode é uma falar. mãe de UTI e ela tá Pode. preocupada que ela não deve ter tido muita oportunidade de fazer esse contato com o bebê enquanto estava na UTI. Ela tá preocupada que isso impacte psicologicamente, traga traumas pro bebê dela. Karina, se o seu bebê ainda está na UTI, exerça o seu direito, peça a Tasane, fale que você quer pegar seu bebê no colo. Se você não conseguir, vá lá e faça o seu toque, passe sua mão, converse com o seu bebê e faça essa ligação, porque você vai conseguir fazer com que esse bebê compense tudo através dessa ligação. E na hora que você estiver com ele em casa, dê todo o colo possível, bote no sling, fique com o seu bebê perto de você, o quanto você desejar. Eu tenho certeza que seu bebê não vai ficar traumatizado irremediavelmente se na hora que você puder estar com ele, você tiver de corpo e alma, isso vai acabar compensando. Então, lógico, uma criança que foi impedida de ter esse toque e essa presença totalmente, pode ser que traga algumas marcas que precise compensar depois, sim, mas você consegue fazer essa compensação. A criança que não teve o primeiro olhar, o primeiro contato, ela tem o segundo, ela tem o terceiro, ela tem o quarto, ela tem a vida inteira para ter. Né? No momento que a gente faz esse vínculo se fortalece e ele compensa e ele ajuda muita coisa a acontecer dali para frente. Tá? Isso, que aí são várias perguntas parecidas com essa, doutora, que também por conta do Covid, ela não teve acesso a esse bebê, não deu colo a esse bebê, enfim. A gente sempre fala, né, que tudo é muito plástico nos primeiros momentos da vida, né? Esse cérebro, essa condição afetiva. Então, é isso que você está dizendo. Se a gente teve um momento de privação, que a gente possa, em um outro momento, dar essas experiências, né? Sem muita preocupação com os julgamentos sociais, porque os julgamentos sociais, eles existem mesmo. Né? A gente está aí num momento que nós estamos tentando quebrar esses julgamentos sociais, mas eles existem fortemente. Então, eu acho que por isso que a gente optou por essa live hoje, justamente para deixar claro, você tem falado muito sobre isso, eu e você já escrevemos sobre isso, mas é importante que cada vez mais a gente promova esses espaços para vincular o colo, a afetividade, aconchego, toque, beijo, proteção com saúde. Saúde total. Saúde! A Rose está falando aí que as pessoas ficam falando que ele vai ficar mal acostumado. Rose, a gente tem que partir do princípio que a criança é um ser essencialmente bom. O bebê não é um sacana que nasceu para detonar sua vida. O bebê é um ser imaturo que precisa de você. Ele não vai ficar mal acostumado porque ele não faz de propósito para tirar você da sua vida. Ele faz porque ele precisa. Ele mostra que ele tem necessidades. E ter necessidades não são caprichos.
É muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir falar por aí. Então esquece, o bebê ele é essencialmente bom. Se ele pede é porque ele precisa. Ele não pede porque ele quer te atrapalhar ou porque é um capricho que ele quer fazer você parar. Mesmo as crianças mais velhas que se comportam às vezes para chamar atenção, se ele está tentando chamar atenção é porque ele está precisando de atenção. Então dê o que a criança precisa, né? Ah, E, doutora, é uma expressão de como ele se organiza. É importante que os pais entendam isso. É uma expressão do funcionamento intrínseco dele. De como ele se organiza. Ele precisa de algumas sensações, ele precisa de alguns entornos, de alguns contextos que ele vai conseguir responder melhor, porque naquele momento é um nível de maturidade fisiológica, neurológica, emocional que ele tem. Então, não é capricho, né? Não é como é você disse, necessidade. é necessidade. E aí, uma coisa que você fala também, né, que eu gostei de ler sobre o que você escreveu, acho que em algum momento aí, que você disse o seguinte: olha, essa necessidade vai passar. É claro que vai passar, porque o bebê vai se desenvolver, vai se maturar, vai expressar outras necessidades. Ele vai começar a engatinhar, andar, ver que ele consegue chegar no lugar sozinho. Aí ele dá só uma olhadinha assim, né, para ver se a mãe tá ali por perto, né? E depois isso só vai aumentando a independência dele, apesar da necessidade desse entorno afetivo sempre, porque nós somos humanos, né? Mas esse comportamento vai sendo outro. Então ele não vai querer o nosso colo a vida inteira, jamais. E Então talvez isso é queira, eu ainda quero importante. o colo da minha mãe, mas eu consigo sair, fazer minhas coisas e voltar para ter um colo, Isso, mas né? você não quer o tempo todo, O você quer em tempo alguns todo. momentos, né? De É, entorno, de contextualização, de receber afeto, mas você não precisa do colo de repente o isso é tempo todo para nutrição, né, dormir. gente? Do mesmo jeito que a gente precisa de comida, a gente precisa de nutrição afetiva, Afetiva. nutrição emocional. E assim, eu gosto muito da teoria do apego, Tereza, que é do Bowlby, não sei se você Isso. conhece. E Ah, esse toda psicólogo, terapeuta conhece. esse psicólogo, ele descreveu uma coisa que eu vejo acontecer e que é assim, a criança, nos 2 primeiros anos de vida dela, principalmente, ela precisa ter uma figura de apego seguro, que é aquela pessoa que vai sempre te salvar quando você está em apuros. E esse apego seguro, ele é tanto mais forte quanto mais contato físico, quanto mais proximidade física a criança tem. Por quê? Porque criança não entende palavras, entende atitudes, né? Ela entende as coisas de forma literal. Então, se ela tem a necessidade dela suprida no momento que ela tem um medo do bicho-papão, não faz sentido racionalmente, mas é um medo. É uma necessidade de um contato, é uma necessidade de que alguém vá lá e acalme ela. E se ela tem o suprimento dessa necessidade, ela passa a confiar no ser humano, na vida. E ela se sente segura dentro da vida e com as pessoas ao redor. E isso traz para ela o quê? Autoconfiança, autoestima e segurança para explorar o que está em volta. Porque a criança que não Isso. tem essa segurança, não tem esse apego seguro, ela se sente sempre com medo, sempre insegura. E pode ser que o efeito seja o contrário do que todo mundo acha. E a criança que não tem esse colo, não tem esse apego seguro, é justamente a criança medrosa, que vai ficar agarrada na barra da saia da mãe e do pai pro resto da vida, porque ela não tem empoderamento para ir viver a vida, para ir passar pelas coisas que a vida trazem para a gente, os desafios. Quanto mais segurança, quanto mais apego seguro, mais forte, mais capaz de explorar e de vencer desafios essa criança vai ter. Então, quanto mais colo, gente, mais forte seu filho vai ser. Ele não vai ser fraco Exatamente. disso, Exatamente. né? E você falou da criança pequena, dos recursos, né? Só para a gente ir finalizando. A criança pequena, ela é corpo, né, doutora Márcia? Ela é corpo, porque ela é sensorial. Então, se Uhum. ela não tiver toque, ela não consegue fazer com que essa sensação se transforme em percepção e essa percepção se transforme em pensamento ou em comportamento.
Então, ela só vai adquirir essa sensação para que se transforme em percepção, em comportamento, em pensamento lá na frente, recebendo o toque, o contato físico. Então, tem a ver com desenvolvimento. Desenvolvimento Sim. de todos os aspectos. Desenvolvimento afetivo, sensório-motor, cognitivo, todo o desenvolvimento. Isso é importantíssimo que todos fiquem cientes sobre por que estamos fazendo essa live hoje. E aí, doutora Márcia, a gente tem 9 minutos. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo, uma mensagem para uma mãe que esteja vivenciando ainda uma internação em uma UTI neonatal ou pediátrica, uma mãe que está em puerpério, uma mãe que está sobrecarregada. Queria que você deixasse uma mensagem para todas essas mães, né? E agradecer imensamente a sua participação, a sua agenda é super cheia. Mas, assim, fico muito orgulhosa de você ter aceitado essa participação, que você venha aqui mais vezes. Se alguma mãe quer que a gente responda alguma pergunta especificamente, pode mandar para o Prematuros, pode mandar para o @núcleo Pequenos Tesouros da doutora Márcia. E aí, eu deixo a palavra com você e agradeço também a todos pela presença, os profissionais que estiveram aqui, os pais que estiveram aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. É com você a palavra, doutora. Bom, gente, obrigada, Tereza, pelo convite. Obrigada pelas pessoas que estão escutando a gente aí. A nossa função não é só de falar o que eu faço, mas é de falar o que vocês podem fazer. Então, assim, quem está vivenciando a UTI, primeiro, um abraço, não é fácil, né? Quem está vivenciando o puerpério, mais um abraço, não é fácil. Os pais que estão aí, participem e também um abraço, não é fácil para ninguém. Mas, assim, vamos mudar a nossa visão, vamos mudar o ângulo por onde a gente olha a infância, por onde a gente olha o prematuro, o nenê de ter, uma criança, para a gente poder cuidar melhor da infância. E vamos buscar os nossos direitos, porque no momento que a gente está numa UTI, a gente fica amedrontado e às vezes a gente deixa de pedir, deixa de se colocar como uma pessoa que deseja ter contato com o filho por medo de que algo ruim vá acontecer para essa criança, por medo de que a equipe implique com a gente e não cuide mais direito do nosso bebê. Não façam isso. Se coloquem. Não precisa brigar, mas mostrem o desejo de vocês de estar perto, de ter contato físico com o bebê e mostrem que vocês sabem que isso é um direito e uma necessidade do bebê de vocês. Porque só assim a gente vai transformar, né, esse cuidado que a gente tem hoje no entorno. As mães que não têm bebê prematuro, mas que têm bebê de termo e que tem a família falando, você vai deixar esse menino mal acostumado? Gente, eu acredito assim, eu vou fazer assim. Sigam firmes nessa crença de vocês, de que o contato é bom para o bebê de vocês e vá embora. Não escuta não o que os outros estão falando, tenta contemporizar, não precisa brigar, mas pega seu bebê no colo e exerça esse direito que você tem de maternar a sua cria, tá? De paternar a sua cria. E manda um abraço especial para as mães que não estão conseguindo dormir porque o bebê só quer o colo delas. Ó, como essa mãe. Não durmo há 4 meses. O que eu faço? A gente passa por isso mesmo, né? Não aceitam o berço mesmo, ô Priscila. Pensa, do mesmo jeito que eu falei para você do seu marido, você não gosta de dormir com seu marido? Você não se sente mais segura quando ele está perto de você? Que não seja seu marido, que seja alguém que você gosta. Não é gostoso dormir junto? O bebê sente a mesma coisa. Então, assim, quando a gente aceita isso e a gente se entrega para essa necessidade do bebê, talvez fique um pouco mais fácil não ficar contando no relógio e viver isso. É privação de sono, sim. É difícil. Mas, assim, tenta pegar aí o seu parceiro, o pai do seu filho, faz um revezamento, você dá mamar, você faz um cuidado, passa para o colo do outro. Não precisa ser só um colo, gente. Pode ter rodízio de colo. O bebê precisa de colo 24 horas, mas não precisa ser só um colo.
Essa pessoa pode descansar e poder dormir e tomar um banho e fazer as coisas enquanto outra pessoa cuida. Conversem sobre isso na família, porque assim, é melhor você rodiziar o colo e dar o que o seu bebê precisa, porque desse jeito ele vai ficar calmo mais fácil. Eu lembrei de uma historinha, agora nós temos 5 minutos, eu só vou contar. Eu atendi uma vez um bebê que veio já de outro pediatra, mas que tinha um histórico de uma prematuridade tardia, tinha passado um mês na UTI. Acho que eram umas 35 semanas, mas teve aí uma necessidade de ficar muito tempo só na incubadora, não podia pegar no colo. E esse bebê chorava, 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 chorava. E ele veio para mim com remédio para cólica, com remédio para refluxo, com remédio. Tomava uns 10 remédios. Ele estava totalmente medicalizado porque aquele choro foi encarado como uma doença, como um problema. E aí eu conversei com essa mãe é minha paciente até hoje, esse bebê tem 3 anos e é minha paciente até hoje. E eu falei para ela, Nicole, o seu bebê, ele precisa se sentir seguro. Ele está chorando, ele está pedindo essa presença porque ele está precisando. Então, dê isso para ele. Isso não é doença. Quando a gente tira da cabeça que o bebê chora porque ele tem algum problema ou porque a gente está fazendo alguma coisa errada, isso já alivia, inclusive, o cansaço, porque diminui o nosso estresse. Não é um problema. É um comportamento inerente do ser humano buscar o outro. É um comportamento inerente do ser humano imaturo querer a presença o tempo todo. Então, tente rodiziar, divida um pouco aí as funções do colo, mas desse colo, não acho que isso é um problema. O problema não é esse, tá? Se o bebê precisa, dá o que ele precisa. E assim, eu falo para as mães, quando a gente se entrega para essa necessidade da criança, a criança se acalma e consegue se entregar para a gente. Isso leva tempo, isso demanda esforço de todo mundo que está em volta, né? Para que as mães não fiquem sobrecarregadas. E no momento que o seu bebê tiver maturidade cerebral para dormir a noite inteira, ele vai dormir a noite inteira, não vai ser para o resto da vida. Fica tranquilo. Exatamente, exatamente. Né? Gente, muito obrigada mesmo. A gente vai chamar a doutora Márcia outras vezes, né? A gente pode até falar quando que esse choro é visto como um problema, em que situações, que as mães têm muitas dúvidas, né? Isso seria também um assunto bem legal para a gente conversar aqui. Mas agora é o meu sentimento de gratidão mesmo por essa live, por vocês. E a gente vai terminando aqui. Vou baixar agora no feed. Assim que eu baixar, eu dou um alô para você, doutora Márcia. Tá Tá bom? bom. Deixa eu só contar o fim da minha história que eu não contei. No fim da minha história da Nicole com o Lorenzo, ela entendeu que ele não estava doente, que aquele choro não era de refluxo, não era de cólica, não era de nenhum problema, e era de uma necessidade de estar próxima. E ela deu isso que ele precisava e nós tiramos todos os remédios. Oh, E o maravilha! Lorenzo hoje está com 3 anos e ele dorme a noite inteira. E ele é uma criança inteligente, amorosa, querida e segura, que explora o ambiente, que não é uma criança que só está pendurada na barra da saia dela. Então, façam isso que vocês vão ver que isso daí resolve metade dos problemas que às vezes a gente vive. Tá bom? Isso mesmo. Um beijo. Um beijo para todos. Boa noite, gente. Tchau, Tchauzinho. tchau, tchau.